Vamos ler João capítulo 3, verso 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Quero ler ainda uma outra referência com os irmãos. Marcos capítulo de número 1. Marcos capítulo de número 1, verso de número 14. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15. Acompanhe comigo a leitura do texto bíblico. Podemos ler? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Gostaria de ver mais uma referência. Lucas capítulo de número 8. Próximo livro que vocês... Lucas 8, 1. Lucas 8, 1 diz assim: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Quero ler ainda um outro texto que está registrado no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Avança sua Bíblia para Atos, capítulo de número 1, verso de número 3. Diz assim as Sagradas Escrituras: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ainda no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso de número 12. Diz o texto sagrado: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. E ainda Atos 19, verso de número 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Aleluia. Pai da glória, nós te exaltamos. Bendito é o teu nome em toda a terra. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por esta grande oportunidade que os teus servos têm, que nós temos, de ouvir a tua palavra, de poder através da tua palavra sermos direcionados, sermos levantados na nossa geração a não somente compreender, mas viver aquilo que chamamos de Evangelho do Reino, viver todas essas
verdades concernentes ao reino de Deus. Aplique essa palavra de forma prática ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Irmãos, com todos esses textos, eu gostaria que você olhasse bem para cá. Com todos esses textos, você notou uma coisa, que todos eles falam do evangelho do reino. João Batista, o precursor, aquele que anunciou o Messias, quando ele chega pregando, ele prega o evangelho do reino. Ele disse: olha, arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. Quando Jesus entra em cena, João é preso, Jesus prega a mesma mensagem: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Quando Jesus morre, ressuscita, Jesus volta e se apresenta aos seus discípulos. Depois de 40 dias ensinando, Jesus ensina esses 40 dias ressuscitado sobre o evangelho do reino. E após a ascensão de Jesus aos céus, a igreja primitiva, os apóstolos e os discípulos continuam. No livro de Atos é a história da igreja primitiva. Eles continuam nos primeiros séculos da era cristã, anunciando arrependei-vos e convertei-vos e crede no evangelho. É o evangelho do reino. Paulo anunciava, persuadindo as pessoas a crer no reino de Deus. Os discípulos anunciavam, persuadindo as pessoas, Filipe e todos eles, os evangelistas dos primeiros séculos, das primeiras eras cristãs, anunciaram o evangelho do reino de Deus. Irmãos, e há uma diferença tremenda entre nós e os irmãos da igreja primitiva com relação à visão do reino. Há uma diferença na fé e na vida que eles viviam concernente ao reino de Deus. E eu quero pensar com vocês hoje sobre isso, porque é isso que faz com que eu e você sejamos comprometidos com o reino de Deus. E nós temos uma visão um pouco errada, ou seja, equivocada do reino de Deus, e é por isso que não nos comprometemos com ele. E eu quero pensar com os irmãos a respeito dessa diferença. E eu trouxe uma história para contar, para iniciarmos. Diz que seis pessoas cegas ouviram falar, cegos de nascença ouviram falar do elefante, o animal incrível chamado elefante. E eles, querendo conhecer pessoalmente, foram a um zoológico e lá tiveram permissão para tocá-lo. Cada um que se aproximou foi relatando com profunda convicção o que entendia. E agora, o resultado da convicção de cada um deles do que realmente representava para eles um elefante na visão deles, na convicção deles. Logicamente estamos tratando de pessoas com deficiência visual. E o primeiro tocou no elefante, experimentou, tocou e ele definiu o elefante como uma imensa parede. O segundo definiu o elefante como um tronco de árvore. O terceiro como uma lança muito perigosa. O quarto definiu o elefante como uma corda muito forte. O quinto definiu o elefante como uma cobra grande. E o último definiu o elefante como uma imensa ventarola. Esse último definiu o elefante como uma ventarola, se referindo às orelhas do elefante.
Foi a parte que ele tocou. E ele imaginou que aquelas orelhas abanando seriam uma grande ventarola. Irmãos, por que eu estou contando isso para vocês? Era um elefante. Mas porque as pessoas que estavam tocando no animal não tinham uma visão clara, cada um tinha uma definição. Nós somos assim com relação ao reino de Deus. Muitos de nós pensamos que o reino de Deus é um conceito teológico. Muitos de nós pensamos que o reino de Deus faz parte do passado. Somente quando Jesus esteve aqui, que o reino estava aqui. E muitos de nós ainda crê que o reino de Deus é algo para o futuro. É um lugar aonde nós vamos chegar. Muitas pessoas pensam que o reino de Deus tem a ver com um lugar que ainda vai se revelar e que nós todos iremos para lá. Então cada um de nós temos uma convicção com relação ao reino de Deus. Pensando sobre isso, com as bases que eu li do Evangelho e do livro de Atos, havia uma diferença muito grande entre os irmãos da igreja primitiva e nós. Vamos exemplificar para vocês entenderem qual era a diferença. Por exemplo, nos primeiros séculos, irmãos, o Novo Testamento, os irmãos do Novo Testamento, eles tinham o nome de discípulos. Para você ter uma noção, o nome de todos aqueles que criam em Jesus, eles eram chamados de discípulos. A palavra discípulos aparece no Novo Testamento 289 vezes. E se você sabe quantas vezes aparece a palavra crente ou a palavra cristão? Eu vou colocar crente como cristão aqui. Sabe quantas vezes aparece no Novo Testamento a palavra cristão? 3 vezes. 3 vezes. E a palavra discípulos aparece 289 vezes. Então era uma visão clara que eles tinham, que aqueles que se convertiam a Jesus eram discípulos e não meramente crentes. Agora a igreja de hoje, quando se converte alguém na igreja, o que ele se tornou? Crente. Passou para a lei de crente, se tornou crente. E quando eles se convertiam na igreja primitiva, após Jesus ser assunto ao céu, eles se tornavam discípulos. Eles eram conhecidos como discípulos. Está narrado no Novo Testamento inteiro que eles eram discípulos. E hoje na igreja moderna, quando se converte alguém, ele se torna? Fala, crente. Então há uma diferença. Porque todo discípulo de Cristo é um crente. Agora nem todo crente é discípulo. Dá glória a Deus, senão eu vou descer e voei. Todo crente, nem todo crente é discípulo, mas todo discípulo é crente. Há uma diferença entre eles e nós. Uma outra grande diferença com relação a Jesus. E aqui está o grande segredo que eu quero desenvolver a mensagem. Jesus é conhecido no Novo Testamento como Senhor, e não simplesmente como Salvador. A igreja do Novo Testamento tinha Jesus como Senhor. A palavra Senhor, referente a Jesus no Novo Testamento, aparece 664 vezes no Novo Testamento. Sabe quantas vezes aparece a palavra Salvador concernente a Jesus? 24. Não que Jesus não seja Salvador. Jesus é o nosso Salvador. Mas antes de Jesus ser o nosso Salvador, Ele é nosso Senhor. Devemos entender isso, porque somente um Senhor, somente um Rei e Senhor tem um reino.
Jesus é o nosso Salvador, mas Ele é o Senhor de um reino. E quando você aceita Jesus, você aceita o senhorio dele. Você passa a fazer parte de um reino que tem um rei, que é Senhor. E aqui, irmãos, está o segredo de entendermos e de sermos comprometidos com o reino de Deus. Porque a maioria de nós temos Jesus só para salvar. Queremos Jesus só como Salvador e não como Senhor. Porque quando nós entendemos que Jesus é nosso Senhor, nós temos que submeter a Ele em tudo. Temos que submeter a Ele em todo o seu comando. Agora, tem muita gente que está salvo aí, mas não obedece. Até aceitou Jesus como Salvador, só se beneficiou, porque o Salvador nos beneficia, mas o Senhor nos compromete. O Salvador nos resgata, mas o Senhor nos manda trabalhar. O Senhor nos encaixa no reino. O Salvador nos resgata do mundo. A igreja moderna só tem Jesus como Salvador, não tem Jesus como Senhor, porque muitos não obedecem ao comando do Senhor, que é dono do reino. Então vamos adiante. O senhorio foca no reino e no governo e na nossa entrega. O Salvador foca no nosso benefício. Qual é o evangelho que pregamos, irmão? O evangelho somente da salvação? Ou pregamos de fato o evangelho do reino? Porque o evangelho do reino inclui o evangelho salvífico. Agora, nem o evangelho somente da salvação não inclui o evangelho do reino. Quem prega só o evangelho da salvação não está pregando o evangelho do reino, porque o evangelho do reino diz respeito a um comando, diz respeito a um governo, diz respeito a uma autoridade, diz respeito a alguém que quer tomar posse, mandar em você, cuidar de você, dar a você a autoridade para você trabalhar, fazer serviços concernentes ao reino de Deus. Deus não te salvou para ficar na banho-maria. Deus te salvou para pertencer a um reino. E quem pertence a um reino trabalha para o rei, trabalha para o Senhor, o dono do reino. Eles pregavam o evangelho do reino. Isso tem a ver com domínio. Vamos fazer uma definição. O reino cresce de forma irresistível, como uma semente de mostarda, ou como fermento que enche toda a massa. O reino de Deus cresce assim. O reino de Deus é a esfera crescente, vivificante, na qual o governo de Cristo é reconhecido, obedecido, procurado e desfrutado. É um governo absoluto, teocrático e não democrático. Irmão, a Bíblia não é democrática. A Bíblia é teocrática. Repita comigo, a Bíblia é teocrática. Amém? E não democrática. A Bíblia é teocrática. A Bíblia fala de um rei. A Bíblia fala de um monarca. A Bíblia fala de um reino. A Bíblia fala de um comando, de um rei que manda, de um rei que faz e desfaz. Ele não é mandado, ele não é carregado, é ele que carrega, é ele que faz, é ele que manda e desmanda. Deus faz o que Ele quer e ninguém contesta com Deus. Sabe por quê? Porque Ele é rei. Ele é o Senhor. E Senhor tem total autoridade. Agora, quem tem a mente democrática nunca vai ser comprometido com o reino de Deus. Então que Deus te dê uma mente teocrática. E aqui eu quero dar dois detalhes importantes. No governo do reino de Deus não basta ser obediente. Hoje nós vamos dar uma aprofundada aqui. Tem alguém com sono, dá um glória a Deus, ou fica em pé, sei lá. Você não pode dormir aqui não. Tem que pegar essa revelação de hoje aqui. No governo, no reino de Deus, não basta ser somente obediente. Porque você acha que só obedecer basta? Não, tem que ser obediente, desejoso.
Tem diferença do obediente desejoso para o obediente servo. Há uma diferença, irmão. Tem gente que só obedece como servo. Mas a diferença é quem obedece com desejo, com anseio. Quem obedece com anseio, com desejo, é filho. Mas quem obedece como servo são pessoas que cumprem ordens. Há uma diferença. Eu vou falar em outra mensagem sobre servos e filhos. Eu quero dar uma mensagem sobre isso. Eu tinha lido parte de um livro, e final de semana agora nós ganhamos ele. O pastor trouxe acho que 2 exemplares ou 3 aqui. O pastor Paulo Lopes, presidente da convenção, trouxe O Líder que Brilha, David Cornfield. Esse livro, eu já tinha lido um pedaço dele, agora estou lendo novamente ele. E ele trata muito sobre o assunto que eu estou pregando e que eu vou continuar pregando. Quero tratar um pouco esse livro com a igreja. Há algumas bases bíblicas sobre o reino de Deus hoje. E algumas coisas concernentes ao reino. Ser obedientes não é suficiente, porque os anjos também são. Irmãos, tem pessoas que obedecem somente como servos, aquelas ordens práticas, mas Deus quer revelar algo mais profundo, que é a questão da intimidade de filho. Você obedece por desejo, por prazer. No reino de Deus você obedece por prazer, por alegria, por compartilhar. Sabe como é que é o seu filho? Você tem uma empresa. Olha para mim. Você tem uma empresa, você tem um negócio, e você trabalha duro naquele negócio, e o seu filho trabalha junto com você por prazer naquele negócio. Agora tem filho que não consegue trabalhar com os pais no próprio negócio dos pais. Já notaram? É porque a mentalidade dele não é de filho, a mentalidade dele é de escravo, a mentalidade dele é de servo, é de empregado, não é de dono, não é de herdeiro. Por isso que ele não funciona, porque ele acha que ele tem que ter remuneração imediata. Todo servo, todo obediente servo, ele só funciona por ordem, e só funciona com remuneração imediata. Nota isso, irmão. Todo cristão que é obediente e é servo, ele quer resultado rápido. Ele gosta de resultado ligeiro. Por quê? Porque eu fiz e eu mereço receber. Agora quem é obediente e desejoso é filho. Mesmo não recebendo algo remunerado imediatamente, ele sabe que tudo que o pai tem é dele. Por isso que muita gente não funciona no reino, porque quer resultado imediato, remunerado. É servo obediente, está até certo, porque servo obediente é de Deus, obedecer e servir, não é errado. Mas só que no reino de Deus há uma chamada para sermos obedientes, desejosos, ansiosos com aquele reino, com aquela herança que nós temos como filho, desfrutando da presença do Pai, desfrutando da presença do Rei, e sabendo que tudo que está ali é dele. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Tudo que ele tem é seu. Você não é escravo não, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E se aparentemente você não recebeu remuneração imediata de algum esforço que você fez, fica tranquilo. Deus, o evangelho do reino não é uma empresa que vai pagando todo mundo concernente ao seu trabalho, não. É uma herança eterna que está guardada para nós. Nós devemos servir por alegria, nós devemos servir com desejo, amabilidade do coração, com alegria de singeleza de coração. Não fica servindo no reino de Deus querendo resultado ligeiro e prático, não. Você fica cobrando Deus, tentando impressionar Deus, tentando imprensar Deus na parede, porque você fez alguma coisinha, porque você deu um dízimozinho, porque você deu uma ofertinha, porque você varreu o prédio da igreja, porque você está liderando uma célula, porque você fazendo isso. Então você é simplesmente servo, empregado, escravo de Deus, trabalha para ganhar.
trabalha para ganhar um salário. Agora quem é filho não. Quem é filho trabalha por alegria, porque sabe que tudo é dele. Tudo é dele. Deus quer que sejamos filhos do rei e desfrute do seu reino. Pensando sobre isso, nós traçamos aqui como resolver essa crise. Então há uma crise entre nós. Os cristãos dos primeiros séculos viam Jesus como Senhor. Nós vemos Jesus mais como Salvador. Os cristãos do primeiro século eram chamados de discípulos. Nós somos chamados de crentes. É por isso que nós não entendemos a dinâmica do reino e não nos comprometemos com ele. Então eu quero nessa noite resolver parte dessa crise com vocês, pensando o seguinte: resolver parte dessa crise citando 4 dimensões com relação ao reino. Eu até quero que coloque aqui na tela. Eu pedi para colocar no slide para facilitar o seu entendimento. O primeiro, resolver parte da nossa crise com relação ao reino de Deus e ao comprometimento com o reino de Deus. É necessário manter o equilíbrio em todas as dimensões. Você vai notar que o reino de Deus é o assunto de Gênesis a Apocalipse. Quando Deus criou o homem lá no Gênesis, Deus falou: tudo isso que está aqui é para você reinar. Tudo isso que está aqui é para você dominar. A palavra lá é dominar. Dominar. Domine sobre os animais, domine sobre a terra, ou seja, governe. Toda a Bíblia, ela é centrada no reino. Toda a história bíblica diz respeito ao reino. E nós também somos filhos desse reino. Amém, igreja? E é necessário manter o equilíbrio em todas essas dimensões. A primeira dimensão é sobre família e exército. Irmãos, nós não podemos confundir, ou não podemos exagerar, ou não podemos cultivar uma mais do que a outra. Não podemos cometer excessos nesse paralelo, ou seja, família versus exército de Deus. Nós, como igreja do Senhor, nós ou somos muito família, ou somos muito exército de Deus. E há que se ter um equilíbrio entre ser família e ser exército de Deus. Os dois faz parte do corpo de Cristo. A igreja é família? Sim ou não? A igreja é exército de Deus? Sim. Mas a igreja não pode, irmãos, preferir um mais do que o outro. Porque existem igrejas, existem denominações, existem cristãos, existem discípulos que eles são mais família. Tudo que diz respeito à família e tal, aleluia. E todos querem viver o ambiente familiar, porque o ambiente familiar é gostoso e tal. E esquece de ser exército. E no reino de Deus nós temos que ser família, sim, filhos, mas temos que ser exército. Quando precisar guerrear, nós temos que guerrear. Nossos filhos têm que ser treinados para enfileirar as trincheiras do exército divino. Nossos obreiros têm que ter sangue no olho para ser soldado de Cristo. Quando precisar funcionar como soldado, você funciona como soldado. Quando precisa funcionar como família, você funciona como família. Se nós não equilibrarmos essas verdades e essas dimensões, porque todas essas dimensões que eu vou falar faz parte do reino de Deus. A família faz parte do reino de Deus. O exército faz parte do reino de Deus. Não podemos esquecer do compromisso, do bom combate, do combate da missão.
o combate que o exército tem. Os guerreiros, amém? Quantos aqui querem guerrear? Se nós agirmos simplesmente num ambiente familiar, sabe o que a gente vai fazer? Se tornar egoísta. Você já viu alguns irmãos que chegam na igreja, eles só pedem oração para a família dele. Ele encosta nenhum lá e fala: ó, minha mãe, minha avó, minha tia, meu marido, minha esposa, meu filho, minha. É porque ele é um cristão bem família. Ele vive na visão familiar. Não que a sua casa não precise de oração, precisa. Mas ele nunca está disposto a guerrear com a família dos outros. Nunca está disposto a combater, a repreender um demônio para libertar o cativo da família do outro. Quando é para ele colocar a couraça, pegar a espada, o escudo, as armas de guerra, ele não pega, porque ele vive num ambiente mais pacífico, mais familiar. Ele se torna um egoísta. Só quer a oração: venha a nós, venha a nós, teu reino, nada. Venha a nós, teu reino, nada. Só venha a nós. Isso aí é o cristão, ou seja, o discípulo que tem caráter e que a mente simplesmente como vê a igreja simplesmente como família. Não vê a igreja num ambiente de exército. Tem hora, irmão, que nós temos que partir para a guerra, senão aquele que está do seu lado vai morrer. Tem hora que você tem que se levantar em oração. Tem hora que você tem que levantar a espada. Tem hora que você tem que pegar a palavra, guerrear, combater o bom combate. Amém? Quantos crentes guerreiros estão aqui dentro? Diga glória a Deus. Mas não podemos deixar também de ser família, de ser irmãos, de ser filhos. Irmão, note só uma coisa: quando nós deixamos de ser família, pouco importa se o irmão faltou no culto. E eu faço uma pergunta para você, Jefferson e Érica: seu filho estuda? Seu filho estuda? Que horas que ele sai da escola? 5 da tarde. Ou você ou ela busca. Ele vai só. Que horas que ele chega lá? 5:30? 5:10 ele está chegando lá. Se der 5:15, 5:20 e ele não chegar, você vai atrás? Você vai também, Eric, se precisar? Se der 5:30, se você chegar lá no colégio e não encontrar, professor nenhum sabe onde ele foi, fala: já foi, ele andou por aí. E deu 6:18, o que você faz? Vai para a polícia. Irmãos, e por que a gente vê os irmãos aqui na igreja, falta 3, 4 cultos, ninguém sabe onde ele está e ninguém vai na polícia? Sabe por quê? Porque você não vê ninguém, você não está vendo os irmãos aqui como família. É só conversa para boi dormir. É só no ambiente do glória. É meu irmão para lá, meu irmão para cá. Não é nada não. Você está com conversa. Porque se fosse irmão mesmo, se for seu irmão, se for um parente, seu filho, seu amigo, seu irmão, família sua, você ia atrás. Se não achasse, ia lá na polícia. Fala: rapaz, eu tenho 3 ou 4 cultos que o fulano não aparece. Será que ele não foi sequestrado? Será que ele não sumiu? Será que ele não morreu? Mas é porque nós pregamos sobre família, mas não vivemos como família. Dá glória a Deus. Segunda questão para resolver com relação ao reino de Deus: foco individualista versus foco coletivo. No reino de Deus, a fé e a salvação são expressões individuais. Olha para mim. A fé e a salvação são expressões individuais. Quem já ouviu falar que a salvação é individual? Quem já falou que a salvação é individual? Pois é, a salvação ela é expressão individual, mas não é individualista.
fé e a salvação são expressões individuais, mas não são individualistas. Não individualista quanto ao próximo. Precisamos manter a individualidade de cada um, sem se deixar de abraçar a coletividade, entendendo que somos corpo de Cristo. Temos que aniquilar a síndrome de dono. Nós temos síndrome de dono, quando na verdade não somos dono de nada. Está cheio de gente que aqui é dono de alguma coisa. Eu sou dono de uma moto, eu sou dono de um carro, eu sou dono de uma fazenda, eu sou dono de uma empresa. Quando você vai falar, você fala: ó o meu telefone, ó o meu carro, ó a minha igreja. Só que se Deus falar assim: olha, para você acabou, tá? Dia 13, apagaram-se as luzes. Morreu. Cadê o dono? Vai ficar para trás? Cadê a boiada? Cadê o carro novo? Nem a mulher que você achava que era sua. Até a mulher bonita que você achava: essa é minha mulher. Ó a minha mulher aí, ó a minha mulher aí. Se Deus falar que você vai apagar, a mulher fica viuvona nova, para lá e para cá. Aleluia. Ela começa a colocar espichar os cabelos, fica mais bonitona. No instantinho tem gente já orando por ela. Vou orar pela viúva. Ninguém é dono de nada. Nós só temos alguma coisa em Deus, no coletivo, no corpo de Cristo. Porque o dia que Deus quiser nos levar, agora morreu ontem um amigo nosso lá da reserva, cara novo, bom de convivência, Vanzela. Vamos orar pela família do Vanzela. Família boa, gente boa, cara crente, bom. De moto, bateu num trator, morreu na hora. Gente, nós não somos dono de nada. Tem que deixar esse sentimento individualista nosso e começar a viver na coletividade com os nossos irmãos. Quem está entendendo? Coloque o foco no coletivo, pois o reino de Deus é coletivo. Amém? Quem está entendendo essa parte, diga glória a Deus. Um outro ponto aí, terceiro, para a gente resolver a crise: separados do mundo versus visão de transformá-lo. Irmãos, nós somos separados do mundo. E isso tem a ver com a dedicação, tem a ver com a devoção, tem a ver com a santificação. Deus nos tirou do mundo, nos separou do mundo. Nós somos separados do mundo, mas nós não podemos perder a visão de transformar o mundo. Não é porque nós somos santificados, separados do mundo, que nós não temos que influenciar o mundo. Agora tem crente que depois que converte, ele acha que ele é mais santo do que todo mundo, desfaz de todo mundo e não transforma ninguém. Ele acha que ele é melhor, ele é mais, só Deus só fala com ele, e o povo lá está tudo no inferno e ele está salvo. Nós temos que ser santificados, irmão. Nós não podemos ser pessoas orgulhosas espiritualmente a ponto de imaginar que Deus não tem a salvação e a santificação para os outros. Olha, deixa eu dizer uma frase que eu anotei: não podemos ter dedicação sem visão. Não podemos ser dedicados ao espiritual aqui no culto e em todas as nossas estratégias de culto, sermos dedicados e não termos visão. Não podemos ter devoção sem prioridade, entrega na celebração sem compromisso com a missão. Tem gente que se entrega na celebração,
Crentes que olham, aleluia, glória, é mistério, é casa, eita glória, é língua de fogo, é anjo que sobe, é anjo que desce, ah, maravilha, ele roda num pé só, ele faz corrupio, ele fala em língua, ele bate no pé, ele salta, vira piroleta, dá glória a Deus, ele vai, ele é uma bênção, mas não ganha ninguém para Jesus, não prega para ninguém. Ele é fogo puro, ele é tanto fogo que ele não ganha ninguém, ele queima os outros. Ele é fogo puro, chega a queimar os outros. Ele parece aqueles pneus de carreta, de tanto usado que não presta mais. Rodou, usou. Já viu fulano que fala? Já viu aquelas pessoas que Deus, que as pessoas falam, nossa, fulano é usado, hein? É tão usado que não presta mais, que não ganha ninguém para Jesus, só faz arruaça, Eu não sou contra o poder de Deus não, irmão. Na hora que é para mergulhar, na hora que é para dar o glória, na hora que é para encher o coração de Deus de aleluia e glória a Deus, pode contar comigo, eu estou dentro do glória. Agora nós não podemos ficar mergulhado no glória, santificando, enchendo, colocando o óleo na nossa cabeça. Recebe mais uma unção, recebe mais uma e não ganha ninguém. Separado do mundo, para quê? Para criar uma ideologia cristã ou uma filosofia santificada para dizer que nós estamos salvos. Não, nós não fomos separados do mundo para isso não. Nós somos separados do mundo para ter uma visão transformadora do mundo. Bate no ombro do irmão aí, fala, você foi separado para ganhar. Você foi separado para transformar. Aleluia. Seja mais profeta de Deus, fala para ele, e essa semana eu quero uma alma, que você ganhe uma alma, tá? Já apresenta uma essa semana. Fala aí, irmão. Tá com dó? Fala, ó, essa semana já quero pelo menos uma. Se não ganhar, pelo menos encaminha a conversa. Por último, visão espiritual versus visão que abraça a dimensão física. Como que funciona isso? Devemos crescer na esfera espiritual sem omitir a dimensão física, que é o id. A dimensão física é a prática. O evangelho é prático. O rei quer que o seu reino cresça em nós e através de nós. Amém? O reino de Deus, no reino é para você crescer. Mas também é para que as outras pessoas cresçam através de você. O reino revela em nós, ele se revela em nós como templo. Nós somos o templo do Espírito. Então o reino se revela em nós como templo. Mas através de nós ele se revela como agência. Aprende isso. Em você, o reino se revela como templo do Espírito. Você é templo do Espírito. Mas através de você, ele se revela como agência do reino que promove serviço, missão, trabalho. Então, se você é o templo cheio da unção de Deus, e foi o reino de Deus que revelou isso a você, agora através de você, ele vai se tornar uma agência para salvar os perdidos e promover o serviço do reino. Quem me entende nessa noite? Existe um reino, irmão, e nós não nos comprometemos com ele ainda, sabe por quê? Porque nós não resolvemos essas questões.
Ou nós temos uma visão espiritual demais e não fazemos nada. Ou nós somos família demais, ou exército de menos, ou família de menos, ou vice-versa. Ou temos uma visão ultra espiritual, mas não funcionamos na prática. Somos individualistas demais, quando na verdade o reino foca no coletivo. É por isso que nós não entendemos o reino de Deus. Pensamos que o reino de Deus é um conceito teológico. Pensamos que o reino de Deus faz parte do passado, quando Jesus estava na terra. Ou pensamos que o reino de Deus ainda vai vir, é futuro. Não, Jesus disse que o reino de Deus já está entre nós. E se você ouvir dizer, o reino está lá, o reino está acolá, não vá, porque o reino está dentro de você. Precisamos resolver essas questões dentro de nós. Qual é a visão que você está abraçando? O reino, a visão é espiritual, você não pode perder. Você não pode perder a espiritualidade. Mas irmãos, espiritualidade sem funcionalidade nos torna religiosos. Espiritualidade sem funcionalidade nos torna espiritualistas. Pessoas que até sabem sobre Deus, mas não falam sobre Deus. Quantas vezes você funcionou essa semana como um agente do reino de Deus? Tem alguém que você está cuidando? Tem alguém que você está orando? Tem ou não tem? Se for para você ganhar alguém para Jesus e cuidar, de preferência homem ganha homem, mulher ganha mulher. De vez em quando eu vejo alguém ganhando alguém aí. Às vezes está querendo namorar, aí fala, eu vou aproveitar para ganhar para Jesus e para mim também. Eu já faço as duas coisas, ô benção. Geralmente não funciona. Tem cara que vem aqui até batiza, fica um crente bom, mas depois que ele usufrui do que ele queria, ele vai embora. Então essa não é a tendência de Deus. Esse não é o caminho de Deus. O caminho de Deus é perfeito. Deus tem um compromisso com o seu reino, e Ele está chamando gente para entrar nesse reino. Você faz parte do reino. Você é família, você é exército. Você recebeu a palavra, você foi salvo individualmente, mas você opera no coletivo. O seu foco é o corpo de Cristo. O seu foco é a unidade. É ajudar o próximo, é abençoar quem está do seu lado. É uma dimensão física, a nossa visão física da coisa. Vamos partir para a prática, meus irmãos. Vamos partir para a prática. A igreja não funciona só naquele ambiente místico. Ela funciona na prática. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aí a sua oração vai funcionar. Aí a sua petição vai funcionar.
Aí o seu jejum vai funcionar. Aí sua oferta vai valer. Nós não podemos sentar, congregar e achar que está tudo bem. É bom, congregar é gostoso, é de Deus também. Mas precisamos congregar. Quando nós estamos congregados, nós adoramos. Quando nós estamos espalhados, nós falamos. Quando nós estamos congregados, nós adoramos. Quando nós estamos espalhados, nós pregamos. Presta atenção, igreja. Quando você está junto aqui é para adorar, é para celebrar. Mas quando você está espalhado é para pregar, é para ganhar gente, é para influenciar pessoas, é para promover o reino de Deus aqui na terra. Aí nós não compreendemos o reino dos céus por causa desses detalhes aí que eu apresentei. Mas não é muito difícil não de compreender. Vamos ficar de pé, vamos orar.